Nessa aula eu vou te explicar por que o aerógrafo da OneTools Multiskill facilita a criação de degradês suaves de forma simples, rápida e eficiente. Com essas dicas que eu vou te explicar aqui, você vai entender por que esse aerógrafo ele se torna uma alternativa muito mais atraente e por que você deve ter uma leve consideração em optar por ter esse equipamento para melhorar a qualidade e o acabamento dos seus trabalhos na criação de degradês ou de pinturas homogêneas, suaves, onde você precisa de uma delicadeza e uma eficiência na hora de fazer esse procedimento. E aqui temos alguns pontos importantes que você deve se atentar e levar em consideração na hora de escolher o seu aerógrafo para fazer os seus degradês e fazer suas pinturas na customização de tênis. E aqui o primeiro ponto é o controle preciso com um bico de 0,3 milímetros, que significa que ele tem um tamanho ideal para transições suaves. O bico de 0,3 milímetros é amplamente utilizado por artistas que precisam de precisão e versatilidade. Ele permite criar linhas finas, médios detalhes e até cobrir áreas um pouco maiores, que significa que ele não vai te atender tanto para áreas muito grandes, como ele vai te atender também para áreas pequenas para você fazer ali os seus trabalhos com eficiência. O fluxo da tinta nesse modelo de aerógrafo, o Multiskill, ele tem ali um fluxo equilibrado de tinta. A abertura do bico de 0,3 milímetros garante um fluxo de tinta constante, essencial para criar transições naturais de uma cor para outra, sem manchas ou falhas. Então, quando você tem ali um problema no acabamento da sua pintura, significa que o fluxo equilibrado não está tão ajustado como você gostaria ou como você realmente precisa. Muitas das vezes pode ser um desalinhamento do bico com a agulha, pode ser também uma agulha com a ponta torta, pode ser o fluxo do compressor, o ar que vem do compressor não está na intensidade correta, a diluição da tinta não está de forma preparada corretamente. Esses pontos unificados vai acabar impactando ali na hora de você ter um degradê suave, um degradê eficiente na hora de fazer no seu trabalho. Então, para você ajustar tudo isso, é muito importante que o equipamento te proporcione um bom resultado na execução desse processo. Então, o fluxo equilibrado da tinta vai te ajudar a ter um resultado muito mais natural e também de forma profissional. Sistema de duplação. O que é um sistema de duplação? Significa que o gatilho do aerógrafo, quando você pressiona ele para baixo, ele vai liberar apenas o ar. Isso é um dos controles. O segundo controle, que é a duplação, a primeira é puxar o gatilho para liberar o ar, a segunda é liberar a tinta, onde você recua o gatilho para trás e aí a tinta começa a ser liberada progressivamente. Então, quando você precisa ter um controle no degradê para fazer aquela transição suave, é nesse ponto que você precisa ter o domínio, controlar a quantidade de material que vai ser pulverizado na superfície para você fazer um degradê homogêneo, uniforme e sem deixar mancha. O benefício na criação do degradê é um ajuste fino durante o uso, permitindo maior controle em áreas delicadas, possibilitando alterar a intensidade da tinta em tempo real. Isso daqui é essencial para mesclar cores e criar efeitos graduais únicos. Então, você não fica preso utilizando esse processo, esse sistema, você não fica preso apenas em uma cor. Você pode usar 2, 3, 4 cores para compor ali o seu degradê e assim aumentar a transição de um degradê e ter esse degradê com a qualidade profissional. Então, para você extrair o máximo, você precisa entender como utilizar a duplação, o sistema de duplação, de forma eficiente nos seus trabalhos. Aí sim, a qualidade e o acabamento dos seus trabalhos vai melhorar consideravelmente. Faixa de pressão versátil. A pressão ajustável, que significa que o aerógrafo Multiskill, ele tem uma pressão ajustável de 15 a 50 psi. Essa pressão oferece flexibilidade para diferentes tipos de tinta e superfície. Então você não vai ficar preso em uma tinta à base de água, não vai ficar preso em uma tinta à base de solvente. Ele te permite essa flexibilidade justamente para você conseguir fazer diferentes trabalhos em diferentes superfícies usando diferentes tipos de tinta. E essa flexibilidade vai te proporcionar fazer não só degradês com qualidade e acabamento profissional, como você vai conseguir fazer o uso desse equipamento em diferentes trabalhos diferentes. E isso vai impactar não só no seu degradê, mas vai te ajudar a melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Então, o impacto no degradê de pressão baixa é ideal para transições leves e trabalhos com detalhes. Então, quando você precisa de um trabalho mais detalhado, você baixa a pressão ali no seu compressor para conseguir extrair esses detalhes tão precisos. E
caso você precise fazer uma pintura, uma cobertura mais rápida, uma graduação mais ampla, que é uma área maior, aí sim você precisa de uma pressão mais alta no seu aerógrafo para conseguir ter toda essa eficiência do aerógrafo OneTools Multiskill. Fluxo uniforme de tinta. A tecnologia de atomização avançada, isso é um sistema que compõe o aerógrafo, ele vai permitir um fluxo de tinta em partículas extremamente finas, criando uma aplicação uniforme e sem acúmulos em pontos específicos. Então, quando o aerógrafo ele está redondinho, otimizado, configurado corretamente, tanto combinado com a pressão, com a diluição da tinta, esse fluxo, essa película de tinta vai ser uniforme em toda a superfície. E isso vai te entregar resultados profissionais, pois esse é um recurso essencial para evitar linhas marcadas ou desníveis, resultando em degradês perfeitos e permitindo você fazer um trabalho muito mais profissional e entregando resultados perfeitos para os seus clientes. Então, se caso você esteja tendo muitos trabalhos marcados, manchas, pode ser algum detalhe que está mal otimizado ali no seu aerógrafo, ou pode ter alguma obstrução no bico, parcial ou no processo de fluxo, a pressão não está tão correta e isso vai acabar impactando no resultado final. Então, toma cuidado aqui com esse ponto do fluxo uniforme na tinta, que você vai melhorar também a qualidade e o acabamento dos seus trabalhos. Design ergonômico e fácil de manuseio, que significa que ele tem uma leveza e é confortável para você utilizar para diferentes projetos. Além dele ter essa leveza e ser confortável, devido ele ter um peso reduzido e o design ergonômico do aerógrafo OneTools Multiskill permite sessões prolongadas de trabalho sem causar desconforto. Então, se você precisa usar o aerógrafo por mais de 8 horas, 5 horas de trabalho, você não vai ter problema com dores nas mãos, no punho, nada disso. A utilização desse aerógrafo, ele é muito suave, muito tranquila. E além disso, ele tem um controle aprimorado, que vai facilitar no manuseio, ajudando a manter a consistência durante os movimentos longos e repetitivos, algo crucial na criação de degradês suaves. Então, se você tem dificuldades na hora de criar os seus degradês, sente muitas dores nas mãos, pode ser que trocando de equipamento isso ajude a amenizar ou até extirpar de uma vez por todas. Então, o aerógrafo OneTools Multiskill, ele vai proporcionar tanto a leveza e o conforto, como ele permite também um controle aprimorado. Facilidade para iniciantes. Esse equipamento, além dele ser acessível, o aerógrafo da OneTools Multiskill ele é projetado para iniciantes que desejam resultados profissionais sem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada, que significa que você não vai ter que conhecer de forma profissional o aerógrafo, o equipamento de cabo a rabo para começar a extrair todo o potencial desse equipamento. Logo nos primeiros trabalhos você começa a entender como funciona e assim já parte de um nível muito mais avançado do que utilizando aerógrafos mais complicados. Então, o aerógrafo da OneTools Multiskill ele é fácil devido a essa simplicidade na composição das peças internas, permitindo você ali usar sem se preocupar se tem alguma coisa mal configurada ou mal ajustada. Isso, além disso, ele é simples de configurar e limpar. Sua manutenção simples permite que os usuários concentrem-se na técnica, tornando o aerógrafo um aliado no desenvolvimento de habilidades artísticas. Então, o aerógrafo ele tem peças que são acopladas para você não perder e principalmente para você, quando desmontar, conseguir montar com muito mais agilidade, se concentrando mais na técnica do que no equipamento em si. Então, o aerógrafo Multiskill ele é um recurso que vai te auxiliar na criação das suas artes, não te roubar tempo na manutenção, na montagem e desmontagem. Todos esses pontos devem ser levados em consideração. Compatibilidade com diversas tintas e superfícies. Tintas adequadas. Esse daqui é um ponto muito crucial que muitos aerógrafos acabam pecando. E o aerógrafo da OneTools Multiskill ele funciona muito bem com tintas acrílicas, automotivas, tintas para tecidos e até tintas cosméticas. Porém, aqui tem um detalhe que ele tem um bico de 0.3. Então você tem que tomar cuidado com a viscosidade da tinta. É sempre recomendável que você prepare a tinta antes, faça uma pré-diluição em um recipiente separado e aí sim você faz alguns testes usando o aerógrafo para ver se ele está fluindo, projetando a tinta corretamente. E a aplicação em várias superfícies, esse é um outro ponto. Você vai conseguir utilizar esse aerógrafo em papel, tela, ilustrações artísticas, plásticos e metais para personalizações automotivas ou em alguns trabalhos específicos. E o principal, você vai conseguir utilizar esse aerógrafo para customizar os seus tênis, seus artigos de couro, tudo isso de forma simplificada e conseguindo extrair
extrair o potencial máximo do seu equipamento. Então esse daqui é o ponto principal do aerógrafo multi-skill que você deve levar em consideração para conseguir facilitar a criação dos seus trabalhos e também a realização de degradês suaves e com perfeição. Se caso você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade na hora de criar os seus degradês, não sabe como extrair o potencial máximo do seu equipamento, me deixa aqui nos comentários, assim eu vou trazer outros vídeos complementares a esse para te ajudar na sua evolução na aerografia. Nessa aula eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!